Oi pessoal, tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Na videoaula de hoje, vim ensinar o tapete meia-lua do modelo Talismã Júnior. Este tapete aqui é criação da artesã Dani Paz. Vou deixar logo abaixo na descrição desse vídeo todos os links das redes sociais da Dani para vocês poderem conhecer os trabalhos belíssimos que ela faz, tá bom? E também vou deixar aqui no card sugerido o link do canal dela para você poder ver todos os detalhes dessa peça aqui que ela deixou lá no canal também, tá bom? Não se esqueça de se inscrever no meu canal e no canal dela para você sempre ficar por dentro de todas as novidades, tá certo? Para este trabalho aqui, pessoal, eu utilizei os seguintes materiais. Utilizei o barbante Piratininga fio 6. No cru aqui, pessoal, eu utilizei 355 gramas, tá bom? Para fazer aqui o detalhe em verde, eu utilizei o barbante Bola Color na cor Abacate Militar e eu utilizei 53 gramas aqui para fazer o detalhe aqui estilo um gramadinho, tá bom? Para fazer as minhas flores, eu utilizei o barbante Bola Color na cor Rosa Bebê e eu gastei 98 gramas aqui para fazer as florzinhas. Como eu tenho 32 flores aqui no meu tapete, eu utilizei 32 pérolas número 8. Se você não quiser colocar as pérolas, você pode estar fazendo 100 também, tá bom? E para fazer o meu detalhe aqui de agarradinho e o detalhe de pontos altos duplos, eu utilizei o barbante Piratininga na cor rosa médio. O tex dele, pessoal, é o 1000, é a mesma tex que eu utilizei aqui no barbante cru, tá bom? E eu gastei apenas 50 gramas de material, tá certo? Para confeccionar aqui, então, o meu tapete utilizando o fio 6, eu utilizei a agulha para crochê número 3,5. Para você estar adquirindo o seu material, você vai entrar no www.carmen.com.br, tá bom? Lá você encontra várias outras cores também do barbante Bola Color e também do barbante Piratininga, tá bom? A medida do meu trabalho ficou a seguinte. Ele ficou com 88 centímetros aqui de comprimento por 47 centímetros de largura. Lembrando que o tapete, ele pode variar para mais ou para menos de acordo com a tensão de pontos de cada pessoa. Espero que vocês gostem demais desse passo a passo e que vocês consigam fazer. Vamos então para a nossa videoaula. Para dar início ao nosso tapete talismã em formato de leque, vou estar utilizando o barbante cru fio 6 e agulha para crochê número 3,5. Vamos fazer uma laçadinha inicial. Feita a laçadinha inicial, eu vou fazer 8 correntes. Então, fiz a laçadinha, vou fazer 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 e 8. Finalizei 8 correntinhas, vou voltar na primeira correntinha onde a gente iniciou e vou finalizar aqui fazendo um ponto baixíssimo. Feito aqui o ponto baixíssimo, eu vou subir aqui no mesmo lugar com 3 correntinhas para ser equivalente ao tamanho do ponto alto. Vou laçar meu fio, vou aproveitar para me esconder essa pontinha de fio aqui, fazendo mais 13 pontos altos. Contando com essas 3 correntinhas do início, vamos ficar com 14 pontos altos aqui, tá bom? Então, eu venho aqui agora dentro deste anel e trabalho 13 pontos altos. Eu já trabalhei 1, 2, 3, 4, 5, 6, vou completar aqui 14 pontos altos, contando com as 3 correntinhas iniciais e já retorno, tá bom? Prontinho, pessoal, finalizei aqui então 14 pontos altos, contando com essas 3 correntinhas iniciais. Agora, eu vou virar aqui o meu trabalho, venho no meu primeiro pontinho alto aqui e vou fazer um ponto baixo. Então, vou introduzir aqui a minha agulha,
busco o fio, dou uma alongadinha e trabalho aqui, então, o meu primeiro ponto baixo. No próximo ponto, vou trabalhar um ponto baixo. E aqui, eu vou trabalhar um ponto baixo para cada ponto alto feito da carreira anterior. Vamos ficar com 14 pontos baixos aqui, certo? Então, vou dar uma pequena adiantada e já retorno novamente com vocês. Prontinho, pessoal, já deu uma pequena adiantada aqui, então, já trabalhei 13 pontos baixos. Para fazer o de número 14, eu vou introduzir aqui, dentro da minha terceira correntinha, que equivale ao tamanho do ponto alto, e vou trabalhar aqui, então, o meu ponto baixo de número 14. Para dar início à próxima carreira, eu vou subir com 3 correntinhas para ser equivalente ao ponto alto, e vou virar o meu trabalho novamente, tá bom? Aqui, eu venho no próximo ponto baixo e vou fazer um ponto alto. No próximo ponto baixo, vou fazer um ponto alto. Ficamos aqui, então, com 3 pontos altos, contando as 3 correntinhas como um ponto alto. Vamos trabalhar agora 8 blocos de ponto agarradinho. E todos os 8 blocos de ponto agarradinho vai ser um bloco de ponto agarradinho de aumento, tá bom? Então, no mesmo ponto baixo, a gente vai trabalhar um ponto alto e um ponto agarradinho. Então, eu venho aqui no meu quarto ponto baixo, vou fazer um ponto alto. Feito o ponto alto, eu vou passar a minha agulha por baixo do ponto, busco o fio criando a laçadinha na frente do ponto alto, vou introduzir no mesmo ponto baixo de base, busco aqui o meu fio, passo a laçadinha dentro da laçadinha da frente do ponto alto, busco o fio, faço uma corrente, busco o fio e tiro as 2 laçadinhas, formando o meu primeiro bloco de ponto agarradinho. No próximo ponto, trabalho um ponto alto. Feito o ponto alto, passo a agulha por baixo, busco o fio, formando a laçadinha na frente do ponto. Volto no mesmo pontinho baixo de base, busco o fio. Busquei, passo a laçadinha aqui dentro da laçadinha da frente do ponto. Busquei, o meu desfiou, eu vou arrumar aqui novamente. Passei aqui a laçadinha na frente, eu busco o fio, faço uma corrente, busco o fio e tiro as 2 laçadinhas, formando o meu segundo bloco de ponto agarradinho. Próximo ponto, um ponto alto. Feito o ponto alto, passo a minha agulha por baixo do ponto, busco aqui o fio, busquei, vou voltar no mesmo ponto baixo de base, vou introduzir e vou buscar aqui o fio. Busquei, passo o fio dentro da laçadinha da frente do ponto alto. Busco o fio, faço uma corrente, busco o fio, tiro as 2 laçadinhas. Formei aqui, então, o meu terceiro bloco de ponto agarradinho com aumento. Vamos fazer 8 blocos aqui no total com aumento, tá bom? Então, a gente trabalha um ponto alto e o ponto agarradinho no mesmo ponto baixo de base. Aqui, então, eu vou dar uma pequena adiantada e já retorno novamente com vocês, tá bom? Prontinho, pessoal, já deu uma pequena adiantada aqui, então. Fiz aqui aqueles 3 pontos altos do início, tá certo? Contando com as 3 correntinhas como um ponto. E já trabalhei 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 blocos de ponto agarradinho, feitos no mesmo ponto baixo de base. Então, venho aqui no meu próximo ponto baixo e vou fazer o meu 8º bloco de ponto agarradinho. Então, trabalho um ponto alto, busco aqui o meu fio, busquei, venho aqui e trabalho o meu ponto agarradinho no mesmo ponto baixo de base. Então, a gente fica com 8 blocos de ponto agarradinho feitos no mesmo ponto baixo de base desta forma. E sobrou exatamente 3 pontos baixos. Então, a gente vai fazer um ponto alto agora para cada ponto baixo aqui da carreira anterior. Então, aqui eu já fiz 2. Agora, eu venho aqui no meu último ponto baixo de base, trabalho aqui, então, o meu terceiro ponto alto, ficando desta forma aqui por enquanto. Para que seu tapete de leque ele fique mais assentadinho, você pode ir puxando aqui para ficar aqui bem retinho, tá bom? Finalizado aqui, então, a gente vai fazer uma carreira apenas de pontos baixos. Então, agora, eu vou virar aqui pro lado avesso, vou alongar um pouquinho aqui mais dessa argolinha que fica aqui na nossa agulha, para facilitar a gente poder fazer o nosso primeiro ponto baixo. Então, eu volto no mesmo pontinho alto que a gente finalizou o nosso último ponto alto e trabalho o meu primeiro pontinho baixo desta forma. Aqui a gente vai trabalhar agora uma carreira apenas de pontos baixos sem fazer nenhum aumento.
Vamos trabalhar um ponto baixo para cada ponto alto feito. Onde a gente fez o bloquinho, a gente vai trabalhar o ponto baixo no ponto agarradinho e o ponto baixo no ponto alto. Vamos ficar com um total de 22 pontos baixos aqui nessa carreira. Então, vou dar uma pequena adiantada e já retorno novamente com vocês, tá bom? Prontinho, pessoal, já dei uma pequena adiantada aqui, então. Cheguei no meu último pontinho, onde eu vou fazer o meu ponto baixo de número 22. Então, venho aqui na terceira correntinha e trabalho, então, o meu último ponto baixo, ficando com 22 pontos baixos aqui no total. Vou subir com 3 correntinhas para ser equivalente ao tamanho do ponto alto e vou virar aqui o meu trabalho agora para o lado direito. Feito aqui as 3 correntinhas equivalentes ao ponto alto, eu venho no meu segundo pontinho baixo aqui de base e trabalho, então, um ponto alto. Venho agora no terceiro ponto baixo, trabalho um ponto alto. Ficamos aqui, então, com 3 pontos altos, contando as 3 correntinhas como primeiro ponto. A gente vai ter 3 pontinhos aqui no início e 3 pontinhos no final. Em todos os 16 pontos baixos que a gente tem aqui, vamos trabalhar um bloco de ponto agarradinho de aumento. Então, no mesmo ponto baixo de base, vamos trabalhar um ponto alto e um ponto agarradinho. Então, aqui no quarto pontinho, a gente vai trabalhar um ponto alto. Feito o ponto alto, sempre para fazer o ponto agarradinho, vamos passar a agulha aqui por baixo do ponto, busca aqui o fio formando a laçadinha na frente do ponto alto, volta no mesmo pontinho aqui de base, busca o fio. Busquei, passo a laçadinha dentro da laçadinha da frente do ponto, busco o fio, faço uma correntinha, busco o fio e tiro as últimas 2 laçadinhas, formando o meu primeiro bloco de ponto agarradinho de aumento. No próximo ponto baixo, a gente vai fazer a mesma repetição. Trabalho um ponto alto, feito o ponto alto, passo a agulha por baixo, busco o fio, volto no mesmo pontinho de base, vou introduzir a agulha e vou buscar aqui o meu fio. Busquei, passo essa laçadinha dentro da laçadinha da frente do ponto alto. Busco o fio, faço uma corrente, busco o fio e tiro as 2 laçadinhas. Formei aqui, então, o segundo bloco de ponto agarradinho de aumento. Vamos fazer 16 blocos de ponto agarradinho dessa mesma forma, trabalhando um ponto alto e o ponto agarradinho no mesmo ponto baixo de base. Então, como aqui é apenas uma repetição, eu vou dar uma pequena adiantada e já retorno novamente com vocês, tá bom? Prontinho, pessoal, já deu uma pequena adiantada aqui, então. Após fazer aqui os 3 pontos altos, contando as 3 correntinhas iniciais, eu fiz aqui, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 blocos de ponto agarradinho com aumento. Então, aqui sobrou 4 pontos baixos. No próximo ponto alto, vamos completar o bloco de número 16 com aumento. Então, eu trabalho um ponto alto. Feito o ponto alto, eu passo a minha agulha por baixo do ponto, busco o fio, volto no mesmo pontinho baixo, vou introduzir a agulha e vou buscar aqui o fio. Busquei, passo essa laçadinha dentro da laçadinha da frente do ponto alto, busco o fio, faço uma corrente, busco o fio e tiro as 2 laçadinhas, completando aqui 16 blocos de ponto agarradinho com aumento. E sobrou 3 pontos baixos. Vamos trabalhar um ponto alto para cada ponto baixo feito da carreira anterior para finalizar essa carreira. Então, venho no próximo ponto baixo, trabalho um ponto alto. E aqui no meu último pontinho baixo, eu trabalho aqui, então, o meu terceiro ponto alto, ficando desta forma aqui por enquanto. A nossa próxima carreira será apenas de pontos baixos sem aumento. Então, eu viro aqui a minha peça para o lado avesso, dou uma pequena alongadinha aqui no fio que tá na minha agulha, volto no mesmo pontinho alto que a gente finalizou aqui por último e trabalho o meu primeiro pontinho baixo. Aqui, então, vamos trabalhar, como expliquei para vocês, apenas um ponto baixo para cada ponto feito da carreira anterior. Onde a gente tem os blocos aqui de ponto agarradinho, a gente trabalha um ponto baixo no ponto agarradinho e um ponto baixo no ponto alto. Então, como aqui é apenas uma repetição, vamos trabalhar apenas um ponto baixo para cada ponto feito da carreira anterior. Vou dar uma pequena adiantada e já retorno novamente com vocês, tá bom?
Prontinho, pessoal, já dei uma pequena adiantada aqui então na minha carreirinha de pontos baixos e já estou aqui finalizando, fazendo um ponto baixo para cada ponto feito da carreira anterior. Então, venho na terceira correntinha aqui e finalizo fazendo aqui então o meu último ponto baixo, ficando desta forma aqui por enquanto. Vamos subir com 3 correntinhas agora, para ser equivalente ao tamanho do ponto alto, e vamos virar aqui a nossa peça, então, para o lado direito. Nessa terceira carreira aqui de bloco de ponto agarradinho, não vamos trabalhar igual a gente trabalhou aqui nos blocos de ponto agarradinho anteriormente. Vamos ter apenas 2 blocos com aumento, tá bom? O restante vai ser bloco normal. Então, aqui, para dar início a esta carreira, eu subi com as 3 correntinhas equivalentes ao ponto alto, certo? Eu venho no meu segundo pontinho baixo e trabalho um ponto alto. Agora, eu venho no terceiro ponto baixo de base e trabalho o meu terceiro pontinho, ficando com 3 pontos altos, contando as 3 correntinhas como um ponto alto, tá bom? Aqui, então, eu vou trabalhar 3 blocos de ponto agarradinho sem fazer aumento. Então, como assim? A gente vai trabalhar utilizando 2 pontos baixos de base. Em um ponto baixo, a gente faz um ponto alto, e no outro ponto baixo, a gente trabalha o ponto agarradinho. Então, eu venho aqui no meu quarto pontinho baixo aqui de base, trabalho um ponto alto. Feito o ponto alto, eu passo a agulha por baixo do ponto e busco o fio. Só que agora, eu vou introduzir no meu quinto pontinho baixo aqui de base. Introduzi aqui, então, a minha agulha, eu vou buscar o meu fio, busquei, passo esse fio dentro da laçadinha da frente do ponto alto. Busco o fio, faço uma corrente, busco o fio e tiro as 2 laçadinhas. Assim, eu formei o meu primeiro bloco de ponto agarradinho sem aumento. A gente utilizou 2 pontos baixos de base. Assim, vamos iniciar com 3 blocos de ponto agarradinho, utilizando 6 pontos baixos de base até fazer o nosso primeiro aumento. Então, fiz aqui o primeiro bloco, no próximo ponto baixo, trabalho um ponto alto. Feito o ponto alto, passo a agulha por baixo do ponto e busco o fio. Venho no meu próximo ponto baixo, vou introduzir a agulha, busco aqui o fio. Busquei, passo dentro da laçadinha da frente do ponto alto. Busco o fio, faço uma corrente, busco o fio e tiro as 2 laçadinhas. Assim, eu finalizei o segundo bloco de ponto agarradinho sem aumento. Agora, eu venho aqui, então, no meu próximo ponto baixo e trabalho um ponto alto. Feito o ponto alto, passo a agulha por baixo do ponto, busco o fio, venho no próximo pontinho baixo, vou introduzir, busco o fio, passo dentro da laçadinha da frente do ponto, busco o fio, faço uma corrente, busco o fio e tiro as 2 laçadinhas. Finalizei aqui, então, 3 blocos de ponto agarradinho, sem fazer nenhum aumento. No próximo ponto baixo, vamos ter o bloco de ponto agarradinho com aumento. Então, eu venho aqui no próximo ponto baixo, trabalho um ponto alto. Feito o ponto alto, passo a agulha por baixo, busco o fio, volto no mesmo pontinho baixo de base, vou introduzir a agulha, busco o fio, passo dentro da laçadinha da frente do ponto, busco o fio, faço uma corrente, busco o fio e tiro as 2 laçadinhas. Então, no nosso quarto bloquinho aqui, ele é com aumento. A gente utilizou um pontinho baixo apenas para fazer o bloco de ponto agarradinho. Feito aqui, então, o nosso primeiro aumento, vamos trabalhar agora 9 blocos de ponto agarradinho sem fazer nenhum aumento, tá bom? Então, a gente vai utilizar 18 pontinhos baixos aqui, porque para cada bloco são necessários 2 pontos baixos, tá bom? Então, agora eu venho no meu próximo ponto baixo, trabalho um ponto alto. Feito o ponto alto, passo a agulha por baixo do ponto, busco o fio, venho no próximo ponto baixo, vou introduzir, busco o fio, trabalho aqui, então, o meu ponto agarradinho. Fiz, então, o primeiro bloco de ponto agarradinho sem aumento, após fazer aqui o primeiro aumento aqui, certo? Aqui, então, pessoal, como é apenas uma repetição, eu vou trabalhar os 9 bloquinhos utilizando os 18 pontos baixos aqui de base, tá bom? A gente faz um ponto alto no ponto baixo, passa a agulha por baixo, busca o fio e vai introduzir no próximo pontinho a agulha para ficar aqui com o bloco de ponto agarradinho, utilizando 2 pontos baixos de base, ficando desta forma aqui por enquanto.
Então, vou concluir aqui os 9 bloquinhos utilizando 2 pontos de base e já retorno para a gente poder finalizar a nossa carreira juntos, tá bom? Prontinho, pessoal, já deu uma pequena adiantada aqui, então. Vou explicar aqui desde o início para ninguém ficar com dúvidas, tá bom? Fiz aqui os 3 pontos altos contando as 3 correntinhas como um ponto. Fiz 3 bloquinhos sem aumento, utilizando 6 pontos baixos de base. E o quarto bloquinho, ele é com aumento. A gente faz o ponto alto e o ponto agarradinho no mesmo ponto baixo de base. Finalizou aqui, então, o aumento, vamos trabalhar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 bloquinhos sem nenhum aumento. Então, a gente utiliza 18 pontos baixos de base, tá certo? Finalizei aqui, então, o meu 9º bloquinho utilizando 2 pontos baixos de base. No próximo ponto baixo, a gente vai fazer o nosso segundo aumento. Eu vou fazer um ponto alto. Feito o ponto alto, eu passo a minha agulha por baixo, busco o fio, volto no mesmo pontinho baixo de base, vou introduzir e vou fazer aqui, então, o ponto agarradinho. Então, após a gente fazer aqui os 9 blocos sem aumento, o próximo bloco, ele é com aumento, o segundo aumento desta carreira. Para finalizar aqui, vamos fazer igual a gente iniciou. Agora, a gente vai fazer 3 bloquinhos utilizando 6 pontos baixos de base. No próximo ponto baixo, eu trabalho um ponto alto. Feito o ponto alto, passo a agulha por baixo, busco o fio, venho no próximo ponto baixo, vou introduzir a agulha e faço aqui, então, o meu ponto agarradinho. No próximo ponto baixo, trabalho um ponto alto. Feito o ponto alto, passo a agulha por baixo, busco o fio, venho no próximo ponto, trabalho aqui, então, o ponto agarradinho. Fiz aqui o segundo bloco após o nosso segundo aumento. Venho no próximo ponto, trabalho um ponto alto. Feito o ponto alto, passo a agulha por baixo do ponto, busco o fio, venho no próximo pontinho, trabalho o ponto agarradinho. Então, aqui eu finalizei os 3 bloquinhos sem aumento e sobrou 3 pontos baixos de base. Vamos trabalhar um ponto alto agora para cada ponto baixo feito da carreira anterior, para finalizar aqui, então, a nossa carreira. Finalizei aqui, então, o meu último ponto alto. Ficou desta forma aqui por enquanto. Para dar início à nossa próxima carreira, eu vou virar aqui para o lado avesso, vou dar uma pequena alongadinha aqui, volto no mesmo ponto alto aqui, que é o último que a gente fez, e trabalho o meu primeiro ponto baixo. Aqui a gente vai fazer a carreirinha de pontos baixos sem fazer nenhum aumento. Eu vou trabalhar apenas um ponto baixo para cada ponto feito da carreira anterior. Então, vou dar uma pequena adiantada e já retorno novamente com vocês, tá bom? Prontinho, pessoal, já dei uma pequena adiantada aqui, então, fazendo a minha carreirinha de pontos baixos, trabalhando um ponto baixo para cada ponto feito da carreira anterior. Chegando aqui, então, na terceira correntinha, que equivale ao tamanho do ponto alto, vou finalizar o meu último ponto baixo, certo? Antes de dar início agora à nossa próxima carreira, eu vou pegar 6 marcadores para facilitar a execução aqui agora da nossa quarta carreira de bloco de ponto agarradinho, tá bom? Então, aqui é o seguinte, finalizei o meu último ponto baixo, deixei a minha agulha ali reservada, tá bom? Sem trabalhar nada aqui, sem desmanchar. Vou pegar 6 marcações, tá bom? 6 marcadores. Se você não tiver um marcador, você pode cortar um pedacinho de fio também, tá bom? Aqui, então, vamos contar, para iniciar o nosso primeiro aumento, 7 pontos baixos. E no 8º, vamos colocar o primeiro marcador. Então, venho aqui, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. No 8º pontinho baixo, a gente vai colocar o nosso primeiro marcador, onde teremos o nosso primeiro aumento, tá bom? Marcou aqui, então, o primeiro marcador no 8º ponto baixo. Agora, a gente vai pular 4 pontos baixos e no 5º ponto vai colocar o segundo aumento. Então, a gente vai contar aqui, ó, 1, 2, 3, 4. No 5º ponto, vamos colocar aqui, então, a segunda marcação. Novamente, eu vou pular 1, 2, 3, 4. No 5º ponto, eu vou colocar aqui, então, a minha terceira marcação. Novamente, eu vou pular 1, 2, 3, 4. No 5º ponto, eu vou colocar aqui, então, a minha quarta marcação, ficando assim. Novamente, eu vou pular 1, 2, 3, 4.
no quinto ponto baixo, coloco aqui então a minha quinta marcação. A nossa sexta marcação, vou fazer da mesma forma. Vou pular 1, 2, 3, 4, no quinto ponto eu vou colocar aqui então a minha sexta e última marcação. Ficou sobrando aqui, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 pontos baixos, da mesma forma que a gente fez aqui no início, tá vendo? Agora que a gente colocou, então, as 6 marcações, eu vou subir com as 3 correntinhas para ser equivalente ao tamanho do ponto alto, tá bom? E vou virar a minha peça aqui, então, pro lado direito. Agora, a gente já tem as nossas marcações aqui, vai facilitar a execução da nossa próxima carreira. Feito aqui, então, as 3 correntinhas equivalentes ao ponto alto, a gente sempre está iniciando com 3 pontos altos, contando com as 3 correntes iniciais. Então, eu venho no meu segundo ponto baixo, trabalho aqui, então, um ponto alto. E agora, no meu terceiro ponto baixo, trabalho um ponto alto, ficando com 3 pontos altos, contando com as 3 correntinhas aqui do início, certo? Agora, eu vou fazer, pessoal, 2 blocos de ponto agarradinho sem fazer aumento. Então, a gente vai utilizar 4 pontinhos baixos, tá bom? Então, eu venho no meu próximo ponto baixo, trabalho um ponto alto. Feito o ponto alto, eu passo a minha agulha por baixo do ponto, busco o fio, venho no próximo pontinho, vou introduzir, busco o fio. Busquei, passo a laçadinha dentro da laçadinha da frente do ponto, busco o fio, faço uma corrente, busco o fio e tiro as 2 laçadinhas. Fiz aqui, então, o primeiro bloco de ponto agarradinho sem aumento. No próximo ponto, trabalho um ponto alto. Feito o ponto alto, passo a agulha por baixo, busco o fio, venho no próximo pontinho, vou introduzir, busco o fio e faço aqui, então, o ponto agarradinho. Fiz aqui, então, 2 blocos de ponto agarradinho sem aumento. No próximo ponto baixo, a gente tem o nosso marcador. Aqui, em todo lugar onde colocamos aqui a nossa marcação, vamos ter um bloco de ponto agarradinho com aumento, que a gente vai fazer o ponto alto e o ponto agarradinho no mesmo ponto baixo de base, tá bom? Então, eu vou retirar aqui, então, o meu marcador e vou trabalhar aqui, então, o bloco de ponto agarradinho com aumento no próximo ponto baixo. Então, eu venho e trabalho um ponto alto. Feito o ponto alto, passo a agulha por baixo, busco o fio, volto no mesmo pontinho baixo onde estava a marcação, busco o fio e faço aqui, então, o ponto agarradinho. Aí, vai ficar desta forma aqui. O terceiro bloco de ponto agarradinho, ele é feito no mesmo ponto baixo de base. Aqui, a gente já tem as marcações para facilitar. A gente vai fazer 2 blocos de ponto agarradinho normal, um com aumento. 2 blocos de ponto agarradinho normal e um com aumento, tá bom? Como a gente já colocou aqui as marcações, em todo lugar que tem a marcação, a gente vai trabalhar igual eu fiz aqui, o ponto alto e o ponto agarradinho no mesmo ponto baixo de base. Onde a gente não tem a marcação, a gente trabalha o bloco normal utilizando 2 pontos baixos de base. Então, venho no próximo ponto baixo, trabalho um ponto alto. Feito o ponto alto, passo a agulha por baixo, busco o fio, venho no próximo pontinho, vou introduzir, busco o fio e trabalho aqui, então, o meu ponto agarradinho. No próximo ponto baixo, trabalho um ponto alto. Feito o ponto alto, passo a agulha por baixo, busco o fio, venho no próximo ponto baixo, vou introduzir e vou fazer aqui, então, o ponto agarradinho. Então, aqui eu trabalhei novamente 2 blocos de ponto agarradinho sem aumento. O próximo ponto baixo tem aqui o nosso marcador. Então, vou retirar aqui a marcação e vou trabalhar o meu segundo aumento. Então, neste mesmo pontinho baixo, eu vou fazer um ponto alto. Feito o ponto alto, passo a agulha por baixo, busco o fio, vou voltar no mesmo pontinho baixo de base e vou fazer aqui, então, o ponto agarradinho. Então, aqui, pessoal, como é apenas uma repetição, eu vou dar uma super adiantada. Como eu expliquei para vocês, onde a gente colocou aqui aquelas marcações, é onde a gente vai fazer o bloco de ponto agarradinho com aumento, fazendo o ponto alto e ponto agarradinho no mesmo ponto baixo de base. E onde a gente não tem aqui as marcações, que são 4 pontinhos baixos, vamos ter 2 blocos de ponto agarradinho, utilizando 2 pontos baixos de base, tá bom? Então, vou dar uma pequena adiantada. Quando eu estiver aqui no meu sexto aumento, eu retorno novamente com vocês, tá bom? Prontinho, pessoal, já dei uma pequena adiantada e cheguei aqui no meu sexto e último marcador, onde vamos fazer o nosso sexto e último aumento dessa carreira. Então, vou retirar aqui a minha marcação
Lembrando que a cada 2 blocos de ponto agarradinho de forma normal, no próximo a gente faz um com aumento, tá bom? Então, finalizei os 2 blocos normais, onde a gente tá com o nosso sexto e último marcador, eu trabalho um ponto alto, passo a agulha por baixo, busco o fio, volto no mesmo ponto baixo de base e trabalho aqui, então, o meu ponto agarradinho, finalizando o meu sexto e último aumento. Agora, pessoal, vamos fazer 2 blocos de ponto agarradinho de forma normal. Então, venho no próximo ponto baixo, trabalho um ponto alto, passo a agulha por baixo, busco o fio, venho no próximo ponto, trabalho aqui, então, um ponto agarradinho. No próximo ponto baixo, trabalho um ponto alto, feito o ponto alto, passo a agulha por baixo, busco o fio, venho no próximo ponto baixo, vou introduzir a minha agulha e vou fazer aqui, então, o meu ponto agarradinho. Então, a gente fez 2 blocos de ponto agarradinho de forma normal, utilizando 4 pontos baixos de base. E sobrou 3 pontos baixos, onde vamos fazer agora um ponto alto para cada ponto baixo feito da carreira anterior. Finalizei aqui, então, o ponto alto no meu último ponto baixo, ficando com 3 pontos altos, eu vou virar a minha peça para o lado avesso. Vou dar uma pequena alongadinha aqui no fio que está na minha agulha, vou voltar no mesmo ponto alto e vou dar início ao meu primeiro ponto baixo aqui desta carreira. E agora, vamos trabalhar apenas pontos baixos sem nenhum aumento. Vamos fazer um ponto baixo para cada ponto feito da carreira anterior. Então, como é apenas uma repetição, vou dar uma pequena adiantada e já retorno novamente com vocês, tá bom? Prontinho, pessoal, já dei uma pequena adiantada aqui, então, fazendo um ponto baixo para cada ponto feito da carreira anterior. Então, cheguei aqui na terceira correntinha, trabalho o meu último ponto baixo, certo? Para dar início à nossa próxima carreira, eu vou subir com 3 correntinhas para ser equivalente ao ponto alto. E vou virar o meu trabalho aqui para o lado direito, onde está aqui os nossos blocos de ponto agarradinho. Para dar início aqui, então, após fazer as 3 correntinhas equivalentes ao ponto alto, eu venho no segundo ponto baixo e trabalho um ponto alto. Agora, eu venho no terceiro ponto baixo, trabalho um ponto alto. Ficando aqui, então, com 3 pontos altos, contando as 3 correntinhas do início, tá bom? Aqui, a gente vai fazer 12 aumentos nessa carreira, tá certo? Aqui, então, eu peguei 12 marcações. A gente vai fazer o seguinte para dar início à nossa primeira marcação. Finalizei aqui, então, os 3 pontos, contando as 3 correntinhas com um ponto alto. Eu vou pular 2 pontos baixos. No terceiro, eu vou colocar aqui, então, a primeira marcação, tá bom? Vou pular 2 pontos de base novamente. 1, 2. No terceiro, eu coloco a segunda marcação. Pulo 2 pontos baixos de base. No terceiro, coloco a terceira marcação. Pulo 2 pontos baixos de base. No terceiro, coloco aqui, então, a quarta marcação. Pulo 2 pontos de base. No terceiro, coloco aqui, então, a quinta marcação. Vou pular 2 pontos baixos de base. No terceiro, coloco aqui, então, a minha sexta marcação, certo? Após marcar aqui, pessoal, os 6 primeiros aumentos, vamos ter uma parte aqui reta, tá bom? Então, agora eu vou pular 4 pontos baixos de base. Então, eu vou pular 1, 2, 3, 4. No quinto ponto é que eu vou colocar aqui, então, o meu marcador de número 7, tá bom? Marquei aqui, então, de número 7, após pular 4 pontos de base. Agora, eu vou voltar a pular apenas 2. Então, vou pular 2 pontos. No terceiro, eu coloco aqui, então, o meu oitavo marcador. Pulo 2 pontos. No terceiro, coloco aqui, então, o nono marcador. Pulo 2 pontos. No terceiro, eu coloco aqui, então, o meu marcador de número 10. Pulo 2 pontos. No terceiro, coloco de número 11. Pulo novamente 2 pontos. No terceiro, coloco aqui, então, o meu último marcador, que é o de número 12. Então, em todos os lugares onde eu coloquei aqui, então, a nossa marcação, a gente vai ter um bloco de ponto agarradinho de aumento, tá bom? Para executar, onde a gente não fez aumento, a gente trabalha o ponto agarradinho de forma normal, utilizando 2 pontos baixos de base, tá bom? Para executar aqui, então, finalizei aqui, então, meu terceiro pontinho, lembrando, contando as 3 correntinhas com um ponto alto, venho no próximo ponto, trabalho um ponto alto. Feito o ponto alto, passo a minha agulha por baixo, busco o fio,
venho no meu próximo ponto baixo, trabalho aqui então o meu ponto agarradinho. Então, fiz o bloco de ponto agarradinho utilizando 2 pontos baixos de base. No próximo ponto é onde a gente tem o nosso primeiro aumento. Vou retirar então meu primeiro marcador e no mesmo ponto baixo de base, eu vou trabalhar um ponto alto e um ponto agarradinho, formando aqui então o meu primeiro bloco de aumento, tá bom? Finalizei aqui então o meu primeiro bloco de aumento, ficou desta forma aqui. No próximo ponto, trabalho um ponto alto. Feito o ponto alto, passo a agulha por baixo, busco o fio, eu no próximo ponto, trabalho o ponto agarradinho. Finalizei o ponto agarradinho, no próximo ponto a gente tem o nosso marcador. Então, aqui a gente vai fazer o nosso segundo aumento. O aumento, como eu expliquei para vocês, a gente vai fazer um ponto alto. Feito o ponto alto, passa a agulha por baixo, busca o fio, volta no mesmo ponto baixo de base, busca o fio, trabalho aqui então o ponto agarradinho. Então, a gente vai fazer assim por toda a nossa carreira. Onde a gente tem o marcador, a gente faz o bloco de ponto agarradinho, utilizando o mesmo ponto baixo de base. Onde a gente não tem marcação, a gente trabalha o bloco de ponto agarradinho normal, tá bom? Então, como é uma super repetição aqui, então, eu vou dar uma pequena adiantada para o vídeo não ficar muito repetitivo e retorno quando eu tiver aqui, então, no meu último marcador, que é o nosso aumento de número 12, tá bom? Então, vou dar uma pequena adiantada e já retorno. Prontinho, pessoal, já dei uma pequena adiantada aqui, então, vou dar uma explicação aqui bem rápida para vocês, tá bom? Aqui eu já trabalhei 11 aumentos, aqui tá meu marcador de número 12. Para ninguém ficar com dúvida, eu coloquei as marcações aqui quando eu fui iniciar, certo? Mas aí ficou o seguinte, após aqui os nossos 3 pontos altos, a gente trabalhou um bloco de ponto normal, um com aumento, um bloco normal, um com aumento, um bloco normal, um com aumento, até ficarmos aqui com 6 aumentos, certo? Após finalizar o 6º aumento, a gente fez 2 blocos de ponto agarradinho de forma normal, que foi aqueles 4 pontinhos que a gente pulou para colocar a 7ª marcação. Após fazer os 2 blocos de ponto normal, a gente trabalhou um aumento, um bloco normal, um aumento, um bloco normal, um aumento, um bloco normal, certo? Então, a gente foi fazendo assim até chegar no nosso último marcador. Então, aqui eu fiz o meu bloco normal, cheguei aqui então onde está a minha última marcação. Vou fazer então o meu último aumento de número 12. Então, eu trabalho um ponto alto, passo a agulha por baixo, busco aqui, volto no mesmo pontinho, trabalho aqui então o ponto agarradinho. Assim, eu finalizei o meu aumento de número 12. Após fazer o aumento, vou fazer um bloco normal. Então, eu trabalho um ponto alto, passo a agulha por baixo, busco o fio, venho no próximo ponto baixo, trabalho o ponto agarradinho. Feito o ponto agarradinho, sobramos com 3 pontos baixos, onde vamos trabalhar agora um ponto alto para cada ponto baixo feito da carreira anterior. Finalizei aqui então o meu último pontinho alto, ficando com 3 pontos altos, eu vou virar a minha peça para o lado avesso. Virei, dou uma alongadinha aqui, volto no mesmo pontinho alto e vou dar início aqui então a minha carreirinha de pontos baixos sem aumento. Então, a gente vai fazer um ponto baixo para cada ponto feito da carreira anterior. Como aqui é apenas uma repetição de pontos, eu vou dar uma super adiantada fazendo apenas pontos baixos sem fazer nenhum aumento e já retorno novamente com vocês, tá bom? Prontinho, pessoal, já deu uma pequena adiantada. Estou finalizando aqui a minha carreirinha de pontos baixos, trabalhando um ponto baixo para cada ponto feito da carreira anterior. Após finalizar aqui o último ponto baixo, eu vou subir com as 3 correntinhas equivalentes ao ponto alto e vou virar o meu trabalho aqui para o lado direito, certo? Vamos fazer aqui agora, pessoal, a nossa 6ª carreira de bloco de ponto agarradinho, tá bom? A gente já trabalhou aqui, ó, 1, 2, 3, 4, 5. Nessa 6ª carreira de bloco de ponto agarradinho, vamos dar início da mesma forma. Eu vou vir aqui no meu 2º ponto baixo e vou trabalhar um ponto alto, e no 3º ponto baixo, outro ponto alto, ficando com 3 pontinhos baixos aqui, certo? Para que seu tapete leque fique sempre certinho, você dá uma puxadinha aqui
para ficar bem retinho aqui a sua peça, tá bom? Então, finalizei aqui os 3 pontos altos. Nessa carreira agora, vamos ter 16 aumentos. Vamos trabalhar 8 de um lado e 8 de outro, tá bom? Então, aqui é o seguinte, após fazer, então, os nossos 3 pontinhos, eu vou pular 2 pontos de base. No terceiro, eu vou colocar aqui, então, o meu primeiro aumento. Vou pular 2 pontos de base. No terceiro, eu vou colocar aqui, então, o meu segundo aumento. Pulo 2 pontos. No terceiro, coloco o meu terceiro aumento. Pulo 2 pontos. No terceiro, coloco o quarto aumento. Pulo 2 pontos. No terceiro, coloco aqui, então, o meu quinto aumento. Novamente, eu vou pular 2 pontos. No terceiro, coloco o sexto aumento. Pulo 2 pontos. No terceiro, vou colocar o sétimo aumento. Pulo 2 pontos. No terceiro, vou colocar aqui, então, o meu oitavo aumento, certo? Então, a gente marcou aqui, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 aumentos aqui. Vamos pular agora 4 pontos baixos de base para marcar o nosso nono aumento, tá bom? Então, agora eu vou pular 1, 2, 3, 4. No quinto ponto, eu vou colocar aqui, então, o meu nono aumento. E para acabar de marcar aqui, então, para completar os 16 aumentos, vamos voltar a pular 2 pontos. No terceiro, coloco, então, o marcador. Pula 2 pontos. No terceiro, coloco aqui, então, o marcador. Pulo 2 pontos. No terceiro, coloco aqui, então, o marcador. Até completarmos aqui as 16 marcações, certo? Então, a gente vai pulando 2 pontos. No terceiro, coloca aqui, então, a marcação. Pula 2 pontos. No terceiro, coloca a marcação. Pula 2 pontos. No terceiro, coloca a marcação. Ficou sobrando 5 pontinhos baixos aqui, tá bom? Então, aqui a gente vai executar essa carreira da mesma forma da carreira anterior. Em todo lugar onde colocamos aqui a marcação, vamos ter um bloco de ponto agarradinho de aumento. Onde a gente não tem, vamos trabalhar o bloco normal, tá bom? Então, fiz aqui os 3 pontos altos. O meu primeiro bloco, ele é normal, sem aumento, que eu não tenho marcador. Então, venho no próximo ponto baixo, trabalho um ponto alto. Feito o ponto alto, passo a agulha por baixo, busco o fio. Venho no meu próximo pontinho baixo, vou introduzir a agulha, busco o fio. Trabalho aqui, então, o meu ponto agarradinho. Finalizei o ponto agarradinho, no próximo ponto eu tenho o meu primeiro marcador. Então, aqui será o meu primeiro bloco de ponto agarradinho com aumento. Então, no mesmo ponto baixo de base, eu vou fazer um ponto alto, passo a agulha por baixo, busco o fio, volto no mesmo pontinho, trabalho aqui, então, o meu ponto agarradinho. Fiz aqui, então, o primeiro bloquinho de aumento. Próximo ponto, a gente vai fazer um bloco normal. Então, eu trabalho um ponto alto no próximo ponto baixo. Feito o ponto alto, passo a minha agulha por baixo, busco o fio, venho no próximo pontinho baixo, trabalho aqui, então, o ponto agarradinho. Finalizei o ponto agarradinho, no próximo ponto, eu tenho meu segundo aumento. Então, venho no próximo ponto baixo, onde tinha meu marcador, trabalho um ponto alto e o ponto agarradinho no mesmo ponto baixo de base, tá bom? Aqui, pessoal, é apenas uma repetição de pontos. Como eu expliquei anteriormente, em todo lugar onde a gente colocou o marcador, a gente vai ter um bloco de ponto agarradinho no mesmo ponto baixo de base. E onde a gente não tem, a gente trabalha um bloco normal. Quando você finalizar aqui o seu oitavo bloco de aumento aqui, a gente vai ter 2 blocos de ponto agarradinho normal, que são os 4 pontos baixos que a gente pulou. Aí, a gente vai continuar a fazer os 8 aumentos que a gente tem aqui, até ficar com 16 ao todo nessa carreira. Então, quando eu estiver no meu marcador de número 16, eu retorno novamente com vocês, tá bom? Prontinho, pessoal, já deu uma pequena adiantada. Cheguei aqui, então, no meu marcador de número 16, onde vamos fazer o nosso último bloco com aumento, tá bom? Então, no mesmo ponto baixo de base, eu vou trabalhar um ponto alto, passo a agulha por baixo, busco o fio, volto no mesmo pontinho e trabalho o ponto agarradinho. Finalizei aqui, então, o meu último aumento, vamos fazer um bloco de ponto agarradinho normal. Então, no próximo ponto baixo, eu trabalho um ponto alto,
Passo a minha agulha por baixo, busco o fio, venho no próximo ponto baixo e trabalho um ponto agarradinho. Ficamos com um total, pessoal, de 34 blocos de ponto agarradinho nessa carreira, com 3 pontos altos no início e vamos finalizar com 3 pontos altos aqui, para ficar da mesma forma no início e no final, tá bom? Então, venho aqui no meu último ponto baixo, trabalho o último ponto alto. Como eu expliquei para vocês, ficamos com 3 pontos altos, 34 bloquinhos de ponto agarradinho e 3 pontos altos aqui no final. A nossa próxima carreira, a gente vai virar aqui pro lado avesso, alonga aqui um pouquinho a alcinha que tá na nossa agulha, volta no mesmo pontinho e trabalha um ponto baixo. E agora, vamos fazer um ponto baixo para cada ponto feito da carreira anterior até chegar no final. Então, como é apenas uma repetição, vou dar uma pequena adiantada e já retorno novamente com vocês. Bom, pessoal, já estou finalizando a minha carreirinha de pontos baixos, fazendo um ponto baixo para cada ponto feito da carreira anterior. Mas como o nosso vídeo já está ficando bem longo, eu vou encerrando a primeira videoaula por aqui e volto na segunda videoaula para finalizarmos o meio do nosso tapete meia-lua antes de fazermos as nossas florzinhas. Espero que vocês tenham gostado demais desse passo a passo. Fiquem todos com Deus e até a próxima aula. Tchau, tchau!